Oi, hoje é dia 12 de julho e faltam 2 dias pro show. Inclusive, hoje é o dia do show no México. Eu tava achando assim, nossa, tô super tranquila, nem tô ansiosa, nem tô nervosa. Mas aí apareceu 1, 2, 3, 4 e tinham mais espinhos no meu rosto. Elas geralmente aparecem quando eu estou ansiosa. Então assim, eu não posso nem negar. Tô com o cabelo dividido em tranças assim. Tá até com um bobzinho aqui na ponta, que é pra deixar os cachinhos mais marcados. Eu acho que eu nem vou soltar. Eu vou só tirar o bob da ponta, né? E só vou soltar amanhã, eu acho. Minha mala tá pronta. Eu queria levar só aquela ali e uma bolsa pequena. Mas não teve jeito, eu vou ter que levar essa e essa. Inclusive, eu botei as unhas que eu fiz. Acabei de colocar. Pode passar pra gente que a gente gosta. Alguém pega o microfone, vai. Oi, hoje é dia 14 de julho e o show é hoje. Eu já tô bem aqui na frente da áudio. Tá aqui com um monte de gente, a fila tá razoavelmente grande. Começa lá embaixo e vai até lá. Então a gente tá mais ou menos aqui no meio da fila. Oi, essa é a Laís. Ela viajou comigo, me fez companhia esse tempo todo. Dormimos juntos. Eu quando vou trabalhar... Essa é a Leti, essa é a Carlinha. Agora são 4? 15 para as 4. 15 para as 4 e a gente vai ficar aqui um pouco esperando ainda no sol. Eu fiquei muito com medo de sentir frio, mas eu tô morrendo de calor. Inclusive, eu comprei uma blusa. Na hora que a gente saiu do hotel, tava friozinho, eu fiquei com muito medo de sentir frio. Comprei uma blusa super faturada, só pra não sentir frio. E agora eu tô morrendo de calor. Tá o sol bem na minha cara. Eu já entreguei vários dos brindezinhos, mas eu ainda não entreguei tudo. E eu achei até que ia faltar, mas tá sobrando.
Então, tô aqui pra explicar essa parte do show, porque é meio difícil fazer vídeos coerentes e decentes no meio daquela euforia toda. Eu cheguei mais ou menos 2h30 na fila do show, já tinha algumas pessoas, mas não muitas pessoas. E eu ganhei várias coisinhas, vários brindezinhos que eu quero mostrar. Como apareceu nos outros vídeos, eu fiz essas orelhinhas para alguns dos meus amigos e para algumas pessoas da fila também. Eu fiz sobrando, né, para entregar pro pessoal. E esse pinzinho aqui para botar junto para fazer o visualzinho do pancake. E também fiz alguns chaveirinhos tipo esse. Vocês vão ter que me perdoar porque minha voz ainda tá um pouco prejudicada por causa da gritaria. Fiz chaveirinhos como esse daqui com alguns modelos diferentes. E também entreguei na fila do show. Isso apareceu nos outros vlogs, eu mostrei mais ou menos o processo e como eu fiz. Na aba Shorts também tem o DIY dessas orelhinhas aqui. Mas eu ganhei muitas coisas. Começando pelos cards, que foram muitos. Cheguei mais pertinho pra dar pra ver melhor. Esse daqui foi da fanbase, da Real2PM Brasil, olha só. E a fanbase entregou também esse banner aqui, que era pra gente usar na hora de Think About You. Mas eu fiquei tão nervosa e eu tava segurando a light stick, tava segurando o celular e tentei segurar isso aqui junto e eu acabei amassando tudo. Eu vou tentar desamassar depois pra guardar ele direitinho, mas ele ficou bem prejudicado. Esse photocard duplo aqui, porque ele tem o 2PM do lado e o Juno do outro, foi um amigo meu que me deu. Muito obrigada, eu vou guardar com muito carinho. E também tem outros photocards de lojinhas e de páginas e essas coisas. Também gostei de todos eles, vou guardar todos. Outra amiga me deu todas essas coisinhas aqui. Um colarzinho escrito Junkei e pulseirinhas escrito 2PM e Better Man, que é uma das minhas músicas favoritas do Junkei. Olha como é bonitinho. Eu amei também. Também ganhei esse strap phone, também do Junkei e de Better Man. E ela foi muito fofa, porque ela teve todo o cuidado de fazer todos os acessórios na mesma cartela de cores da roupa que eu ia usar no dia do show. E eu usei tudo isso, porque eu não levei acessório nenhum, ela foi muito fofa. E isso daqui é o tipo de coisa que eu vou usar, e eu vou usar muito, porque tem um valor sentimental, né, e eu gostei muito deles, realmente. Esse photocard aqui foi o que a gente ganhou, o que todo mundo ganhou quando comprou o ingresso. Eu não cheguei a ver os cards das outras pessoas, mas eu acho que são todos iguais. Muito fofinho, ele é assim, a parte de trás. A única coisa que eu de fato comprei foi essa pulseirinha aqui, porque eu fiz a light stick, mas a minha light stick não tinha luz rosa e eu queria ter uma luz rosa. Até porque é a cor do Junkei. Só que ela é assim, ela acende só quando tem barulho. E ela fica tão larga no meu braço, fica muito larga. E ela ficava caindo assim pra dentro da minha blusa, então eu também fiquei segurando ela assim na mão, enquanto eu segurava o celular e segurava o light stick na outra mão. Imagina como é que eu tava a minha situação. Aí comprando isso daqui, eu ganhei um card holder, porque o vendedor quis me dar, então eu aceitei. Eu já tinha guardado os photocards que eu tinha ganhado todos aqui, então foi muito útil, né, porque não amassou nenhum deles. A pulseirinha que a gente ganhou do nosso setor. E isso daqui a gente pegou quando a gente foi no karaokê no Bom Retiro. No balcão, assim, tinha vários desses, né, pra divulgar o show, eu acho. E como teve sorteio de pôster autografado, nem todo mundo conseguiu ter um pôster. Então, a gente pegou isso daqui e considerou isso o nosso pôster. Por isso eu trouxe também. Até porque a imagem é a mesma, né, só é num tamanho reduzido e não tá autografado. Mas eu vou fingir que tá e vou guardar. Também ganhei balinhas de uma outra amiga. Eu me reuni com outras pessoas do fandom. Foram 7 pessoas no total no mesmo hotel. Então a gente ficou muito ali, fez muita amizade. E a gente já se conhecia virtualmente, mas era a primeira vez que tava todo mundo se vendo pessoalmente, cara a cara. E todo mundo meio que preparou presentinhos uns pros outros. E ela ficou meio assim, eu não preparei nada e trouxe só doce. Olha só, eu amo doce e o que vale é a intenção. Então assim, eu já amei isso daqui. É bala, é doce, é colorido, então amei. O show em si foi incrível. Eu acho que foi rápido demais, podia ter durado bem mais 2 horas. Podiam ser um show de 4 horas que eu não ia ligar. Ele cantou Young Forever já no início, começou com uma versão assim um pouco diferente. Depois teve a live e nessa parte eu já te faleci, eu amo essa música. E eu tava assim, ó, muito pertinho. Eu não tava exatamente na grade, porque tinha uma menina na minha frente só, que ela que tava na grade. Mas
às vezes ser alta tem suas vantagens, né? Então eu enxerguei o show todo muito bem. E também não teve aquele negócio de empurra-empurra, de confusão, sabe? Eu achei que ia estar menos cheio, sinceramente. Ali o setor que eu tava encheu bem e mesmo assim não teve empurra-empurra, não teve confusão, eu não me senti sufocada. Eu consegui dar espaço pra menina que tava na minha frente sem ficar caindo em cima dela, com as pessoas empurrando. Não teve nada disso. Nessa parte eu achei super tranquilo. E como eu falei, eu tava super pertinho, super pertinho. Acho que se eu esticasse a mão assim, eu conseguia encostar. Junkei passou o show todo super sorridente, ele parecia muito feliz e muito impressionado, né, com todo o escândalo e a gritaria que a gente fazia. Vou deixar rolando aqui a seguir algumas partes do show. É claro que eu não posso colocar as partes com as músicas, nem as performances inteiras, porque, né, direitos autorais. Mas eu vou deixar as partes que não tinha música, que ele conversava com a gente e tal. E as partes com as performances eu vou soltando lá no Twitter ou no TikTok, no Instagram, para poder compartilhar com vocês. É que realmente eu não posso colocar aqui, mas já saibam que vai ter muito berro e muita tremedeira, mas se mesmo assim você quiser ver a minha visão do que foi esse show, me segue lá nas minhas redes sociais que eu vou soltando por lá também. Então fiquem com alguns trechos do show e depois disso eu volto para dizer como foi a parte do hi-bye e da foto em grupo. 그리고 이거 가성으로 문서를 지켜드리면서 제 일상을 여러분들이랑 공유를 하고 싶어서 Bom, eu perguntei pra ele o que ele preparou para esse room tour, certo? E ele disse que como o título do nosso show é Summer Room Tour, vamos aproveitar e fazer essa room tour literalmente virtual, pode ser? E mostrando também o cotidiano dele. Vocês estão animados? Não, parece que vocês estão pensando em outra coisa. 아마 기대하시면 좋아하시는 방이 아닐까라는 생각이 듭니다. Bom, ele disse que pelos pensamentos deles talvez seja o quarto que vocês mais gostem, né? 해보도록 하겠습니다. Se vocês querem, ele entrega, certo? 음악 주세요. De coração, vocês terem se divertido tanto assim comigo, porque, e olha, eu vou falar pra vocês, eu estou até um pouco emocionado. It's a big heart. This beats a heart. What again? 제가 할 수 있는 가장 큰 섹스였어요. Eu acho que foi o maior coração que eu consegui fazer. 저 진짜 한 명 한 명 안아주고 싶어요. 진짜 너무 감사해서. Eu estou sentindo tanta gratidão que, na verdade, eu quero abraçar 진짜 왜 브라질에 더 빨리 오지 못했을까라는 지금 생각이 들 정도로 너무너무 감사합니다. Eu agradeço tanto vocês que até agora eu estou tá passando pela minha cabeça. Por que eu não vim aqui antes? 마지막 무대 쪽이 몇 개 남아 있으니까 어떻게 그러네요 지금 마지막 무대예요. Bom, pessoal, a gente está se divertindo muito aqui juntos, mas infelizmente falta algumas. Eu não vou embora! 더큰 표현을 하고 싶은데 이게 너무 부족하네요. Bom, pessoal, eu realmente estou muito emocionado com toda essa energia positiva de vocês. Together, right? Make me sweat. Make me water. Make me lose my breath. Make me water. You make me smile. Uptown funk you up! Uptown funk you up! A todos, muito obrigado. E eu amo todos vocês. This was Junkei. Thank you so much. Obrigado.
que é um Hybe? Eu não sabia nem o que era isso. Assim, basicamente a gente anda em fila e vai passando pertinho dele e dando tchauzinho e falando com ele, mas não pode encostar. E nessa parte também a gente não pode filmar, não pode ficar com o celular na mão, nada disso. Por isso eu não tenho nenhuma filmagem dessa parte. Teve gente que arriscou e pegou o celular e filmou de longe, mas eu não queria arriscar, eu ainda tinha que tirar a minha foto. Então, assim, eu não queria perder a minha oportunidade de tirar uma foto. Vai que, sei lá, acontece alguma coisa e me expulsam. Pra mim não tinha chance, eu não ia nem arriscar. As meninas que eram da organização, né, que estavam organizando a fila, elas ficavam falando: vai devagar, vai com calma, aproveita o momento e tal. Só que tinha gente que passava correndo, então ficavam uns vãos assim na fila bem grandes. Eu não sei porque as pessoas passavam correndo, talvez porque ficaram nervosas, eu não sei. Mas eu tentei ir o mais devagar que eu consegui. Como que foi a minha vez? Primeiro eu cheguei dando oi assim, fiz um coração assim. Aí ele completou o coração com a outra mão de longe. Eu falei, te amo, e ele falou, te amo. E foi muito fofinho. Se você me segue no Twitter, provavelmente você viu o surto no dia da live, que ele respondeu um comentário meu falando, te amo. E eu posso dizer que ele aprendeu a pronunciar muito bem daquele dia da live até o dia do show. E a pronúncia dele melhorou bastante. Eu queria muito ter gravado esse momento, mas eu fiquei repetindo ele na minha cabeça pra eu não esquecer. E aí a gente passou em fila e depois a gente continuou na fila. Era como se a gente fizesse um círculo, assim, passando por ele. Porque a gente continuou na mesma fila pra passar por ele de novo e tirar as fotos em grupo. A foto era em grupo de 10 pessoas. Eu, sinceramente, achei que era muita gente. Podia ser 5. Podiam ser 4. Que aí ficava 2 de um ladinho, 2 do outro ladinho, ele no meio ia ser perfeito. Mas, né, eram 10 pessoas e eles foram separando a fila de 10 em 10. E eu era a terceira na fila, na minha parte, né, das 10 pessoas. Então eu fiquei ali no terceiro banquinho da ponta pro meio, sabe? Eu não fiquei super no meio. E a gente chegou, ele já veio arrumando as cadeiras assim pra gente sentar e meio direcionando a gente pra gente sentar cada um num banquinho. E tipo assim, eu sentada na cadeirinha e o Junkei passando aqui atrás. Você acha que eu ia ter a noção de ficar olhando pra frente na hora da foto? Claro que não, ele tava atrás de mim. Então eu cheguei dando oi assim, ele meio que direcionou pra eu sentar, eu sentei, aí ele ficou passando e eu fiquei fazendo assim. Porque, tipo, eu queria ficar olhando. Tanto que eu acho que a moça que tava com a câmera, ela tirou 2 fotos. Eu não sei se realmente eram 2 fotos pra todos os grupos, ou se a gente tava tão disperso olhando pro Junkei que tava atrás da gente que ela teve que tirar outra foto. Eu tenho quase certeza que na primeira eu saí assim, porque ele tava bem aqui. Isso eu tô falando de memória, porque agora, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, eu não vi essa foto ainda. Eu não sei nem como eu vou ter acesso a essa foto, mas eu espero que na hora que eu postar esse vídeo, essa foto já vai estar aqui na tela. E vocês vão ver junto com a eu do futuro, que vai estar na edição, como que ficou essa foto. Porque eu não tenho ideia de como ela ficou. E eu acho que não foi só eu que tava nesse de... Meu Deus, ele tá aqui atrás de mim. Porque, tipo, é lógico, é básico, é lógico. Ele tava bem aqui atrás de mim. Eu fui lá, paguei uma fortuna pra ver o show dele. Não podia gravar, não podia tirar uma selfie com ele. Eu fiquei olhando o máximo de tempo que eu conseguia. Quando a gente levantou pra sair, eu fiz de novo um coração com a mão, mas eu fiz assim. Ele fez também. E disse bye, e a gente foi saindo. Foi muito fofinho. Ele foi muito fofo, muito simpático, sorria o tempo todo, ele parecia muito feliz. E eu realizei um sonho vendo ele tão de perto. Agora só falta o resto do grupo, viu, de perna? Quero vocês aqui, ó, no Brasil. E o show acabou, a gente voltou pro hotel, comemos pizza e ficamos fofocando por muito tempo mesmo, até de madrugada. Nem parecia que... sei lá, 8 horas da manhã eu tinha que pegar o metrô e voltar pra rodoviária pra viajar de volta pra casa. Tinha gente no nosso grupo que tinha que acordar às 5 da manhã e às 3 a gente ainda tava acordado fofocando. No dia seguinte a gente acordou cedo e eu fui pra rodoviária de metrô e foram mais de 6 horas de viagem de volta pra casa. E esse é provavelmente o último vídeo da série de vídeos do show do Junkei. Eles estão todos numa playlist. Se você não viu os vídeos anteriores, olha a playlist e assiste tudo em ordem para você acompanhar a saga desde o início. Eu espero ter a oportunidade de fazer outras séries desse tipo com futuros shows.
Se você assistiu até aqui, muito obrigada de coração. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de fazer uma série de vídeos de preparação para um show, mas aqui também tem muito conteúdo de K-pop, principalmente se você é K-cover, tem um conteúdo muito útil aqui, então considere se inscrever, tudo bem? Por enquanto é isso. Beijo, tchau!